É comum escutarmos a seguinte pergunta: qual exercício ativa mais peitoral? Qual exercício ativa mais dorsais? Ou qual exercício ativa mais glúteos? Por que essa pergunta? Porque muitas das vezes o que a gente busca é se o exercício ativa mais peitoral, ou glúteos ou dorsais, ele vai hipertrofiar mais esse músculo. Por isso que a gente quer essa resposta. Por isso que a gente quer buscar quais exercícios ativam mais cada músculo. Porque a gente associa a ativação a hipertrofia muscular. E aí, se a gente descobre quais são esses exercícios, pronto, a gente já sabe quais exercícios selecionar ali para o nosso treino para permitir que a gente desenvolva esse músculo. Mas será mesmo que a gente pode fazer isso? Será que a gente pode associar a ativação muscular ou como a gente mede essa ativação, né, com hipertrofia? Será que a gente pode fazer isso? Eu vou explicar até o final do vídeo de hoje se você pode ou não fazer isso, então fica comigo. Meu nome é Felipe Guitarrari, eu sou especialista em treinamento de força e nesse canal eu te ensino a treinar para alcançar um físico mais estético e mais harmônico, tudo com base na ciência. Vamos lá? Bora entender então de uma vez por todas porque a gente não pode mais falar que pelo fato de um exercício ativar mais um músculo, ele vai hipertrofiar mais aquele músculo? Vem comigo. Mas antes de tudo, vocês precisam entender como funciona uma contração muscular. Aí vocês vão entender o que de fato é a ativação desse músculo. Então nós temos aqui um cérebro, tá? Tentei desenhar um cérebro mais ou menos, acho que ficou claro que é isso, né? E do nosso cérebro parte basicamente como se fosse um sinal elétrico, né? Que é uma forma de comunicação entre os neurônios. Então, parte do nosso cérebro, algo que é conhecido tecnicamente como potencial de ação. Então, esse sinal elétrico, né, esse potencial de ação, ele começa a passar de neurônio para neurônio, passa lá pela nossa coluna. A partir do momento que ele passa pela nossa coluna, esse neurônio chega lá no nosso músculo em um lugar aqui, que é conhecido como junção neuromuscular. Sensacional. Então, ó, potencial de ação chegou no músculo. Ele vai excitar esse músculo basicamente, tá? E aí, a partir do momento que esse potencial chega no nosso músculo, existe uma cascata de reações nesse músculo que vai fazer com que esse músculo aqui contraia. O que é essa parada que eu desenhei? Aqui, ó, esse pedacinho aqui é um dos nossos miofilamentos contráteis. É basicamente como se a gente estivesse olhando aquela estrutura do músculo que de fato contrai. Isso daqui é conhecido como actina e isso daqui, ó, é conhecido como miosina. O que vocês precisam saber disso daqui? Esses miofilamentos, eles estão assim. Quando a gente tem esse potencial de ação que chega lá no músculo, nós temos essa cascata de reações e vai acontecer isso daqui, ó. Ele vai contrair, vai deslizar basicamente essa estrutura e vai fazer com que o músculo contraia de fato. Veja bem, o músculo só está no final do processo. O processo de contração muscular parte lá do nosso cérebro, né? Do potencial de ação que vai ser gerado lá no nosso cérebro. E quando a gente pensa em ativação, de fato ativar o músculo, é fazer com que a gente tenha essa interação dos nossos miofilamentos contráteis para fazer com que o músculo contraia. Isso de fato é a ativação, beleza? Qual é o problema? Que hoje nós não temos formas muito confiáveis para medir de fato essa ativação muscular. A gente tem algumas formas indiretas, algumas formas que podem fazer com que a gente tenha uma ideia do que está acontecendo em relação à ativação desse músculo, que é conhecido como eletromiografia, EMG. O que é eletromiografia? Que é o que os estudos utilizam para entender como está a ativação da musculatura. Imagina que esse potencial de ação chegou aqui no músculo. Como eu falei, ele vai excitar a membrana desse músculo aqui. É exatamente isso, a excitação da membrana, que a eletromiografia analisa. É exatamente isso que a EMG faz. E qual que é o problema? Que depois do músculo ser excitado, ainda tem uma cascata de reações que podem ou não levar a uma contração muscular otimizada, entendeu? Então imaginem comigo, se o estudo pega e fala o seguinte, ó, a gente vai utilizar eletromiografia para saber se o músculo está sendo mais ou menos ativado. Aí mostrou lá que o músculo está sendo mais ativado. O que de fato eles estão medindo? O que de fato eles estão constatando? Eles só estão medindo o quanto o músculo é excitado, porque é isso que a
eletromiografia faz. Eles não estão medindo de fato como está a contração muscular lá. Essa cascata que vai ser gerada depois dessa excitação. Esse é o primeiro ponto para a gente falar assim, bom, ok, se os estudos que falam sobre ativação são limitados, eles só param aqui, será que a gente pode falar que um músculo que está sendo mais ativado, né, segundo a eletromiografia, realmente vai ter mais hipertrofia se tem uma cascata de reações depois do que a eletromiografia mede, que realmente é importante pra gente saber se vai ou não hipertrofiar? Entende o que eu quero dizer? A limitação, essa é a primeira limitação, tá? Mas tem algumas outras, quando a gente pensa em eletromiografia, que é utilizada para saber se o músculo está sendo mais ou menos ativado. E aqui, galera, vocês já devem ter visto por aí vídeo de cara que vai fazer a análise eletromiográfica, coloca lá o eletrodo, né? Coloca lá o eletrodo no músculo e coloca a pessoa para fazer o exercício e fala assim, ó, tá ativando mais. Então esse exercício aqui é muito bom para bíceps. Tá ativando menos, então esse exercício aqui não é tão legal. Beleza. Aí vai começar a cair por terra esse tipo de argumento, que não é tão legal. É o seguinte, imaginem que na contração excêntrica, a atividade eletromiográfica é menor, porém a hipertrofia na fase excêntrica é muito alta. Por exemplo, o que é fase excêntrica? Imagina que eu estou fazendo uma rosca direta. A fase concêntrica é quando eu estou subindo o halter, quando o meu bíceps está vencendo o halter, beleza? Está vencendo. Quando o halter está descendo, que é quando a força do halter basicamente está vencendo a força do bíceps, então quando o halter está descendo, isso é a fase excêntrica. Qual que é a parada? Que quando a gente vai analisar eletromiografia da fase excêntrica, a eletromiografia, ó, dá baixa, só que é uma fase muito hipertrófica, ou seja, a gente já não consegue relacionar de novo, porque, pô, se a ativação fosse proporcional à hipertrofia, a fase excêntrica tendo menos ativação, seria uma fase que você teria menos hipertrofia, certo? Não é isso que é observado. Alongamento. Eu já falei sobre alongamento aqui no canal, pode pesquisar aí nos vídeos que vocês vão achar. O alongamento pode gerar hipertrofia dependendo da forma que ele for realizado. Só que não tem eletromiografia, basicamente não tem sinal eletromiográfico ali no alongamento. Ou seja, se não tem sinal eletromiográfico ou tem algo irrisório, basicamente, nem era para hipertrofiar. E hipertrofia. Outro ponto, quando você vai fazer um exercício instável, sabe? Você está na instabilidade, vai fazer agachamento no bozu, vai fazer alguma coisa que deixa suas articulações instáveis. A eletromiografia, o que a gente chama de ativação muscular, fica muito alta. Se você olhar lá na eletromiografia, no exame, você vai ver que a eletromiografia fica muito alta. Agora, a hipertrofia na instabilidade pode ser, ó, diminuída. Você consegue, muitas das vezes, mover um pouco menos de carga, você consegue, muitas das vezes, realizar o exercício com menor amplitude por causa da instabilidade. Isso tudo pode acarretar numa hipertrofia diminuída. Mas, ó, eletromiografia fica alta. Dano muscular, quando você treinou lá, ó, e o músculo tá inflamadaço, tá cheio de dano. O que a ciência mostra em relação a isso? Que esse dano, essa inflamação, dependendo do nível, pode inclusive atenuar, pode até diminuir, prejudicar um pouco a hipertrofia muscular, esse nível de dano. Só que, pelo fato do músculo estar danificado, ele precisa encontrar um meio, basicamente, de tentar aumentar sua ativação para contornar essa perda de performance gerada pelo dano. E aí, quando a gente vai analisar a eletromiografia, quando o músculo está danificado, quando o músculo está inflamado, a eletromiografia fica alta. Mas nem por isso a hipertrofia é potencializada. Ou seja, eu dei 4 motivos aqui para vocês para dizer que a ativação, o que os profissionais falam aí por ativação, não pode ser utilizado como referência para hipertrofia muscular. Quando vocês veem alguém falando, ó, tal exercício ativou mais peitoral, o que ele utiliza para falar que o exercício ativou mais peitoral é a eletromiografia, é a EMG, muitas das vezes. E o problema é que a EMG não mede de fato qual é o nível de sobreposição dos nossos miofilamentos contráteis, o quanto essas estruturas estão interagindo para gerar força, para produzir força. O quanto de fato isso vai estimular a cascata metabólica que gera hipertrofia muscular. O que a gente vê como ativação hoje não tem uma relação direta com a hipertrofia muscular, beleza? É claro que você recrutar o músculo, é claro que você ativar o músculo, não exatamente o que a EMG mede, tá? Mas eu tô dizendo ali daquele processo. Tô falando desse processo aqui. É claro que esse processo acontecer, chegar lá o estímulo no músculo, é importante para que o sinal hipertrófico seja potencializado. Ter essa interação ali das pontes cruzadas, actina, miosina, isso é importante. Agora, como a gente mede ativação hoje, que é através da EMG, isso daqui é muito falho para a gente associar
a hipertrofia muscular. E aí a gente tem um problema, né? Pô, Felipe, beleza, você acabou de falar que é ativação. Se alguém pega e fala que um exercício ativa mais peitoral, eu não posso confiar que esse exercício vai hipertrofiar mais peitoral. O que eu faço então? Muito bem, aí é que entra uma certa complexidade do treinamento, mas a gente precisa lidar com essa situação. Você precisa analisar biomecanicamente aquele exercício, se ele realmente faz sentido, se os braços de alavanca do corpo, para selecionar se aquele plano em que o exercício é realizado é o plano em que aquela musculatura atua principalmente em relação àquele movimento, pensando na ativação da musculatura, são adequados, se o volume daquele exercício está adequado. A gente precisa analisar todos esses fatores para selecionar um exercício, para selecionar um movimento. E como eu falei, eu sei que é algo complexo. Fazer essa seleção de exercícios para gerar hipertrofia muscular é complexo, mas eu tenho uma solução, que é a seguinte. Nós elaboramos a primeira inteligência artificial do Brasil, que fui eu que montei. Eu basicamente peguei o meu cérebro e deixei lá dentro, que elabora treinos de musculação. E hoje você pode testar sem gastar R$1. Veja bem, você não vai gastar R$1 para testar isso. E ela seleciona os melhores exercícios para você, porque fui eu que imputei as regras lá sobre os melhores exercícios, sobre quando selecionar um, quando selecionar outro. Então você não vai precisar se preocupar, esse exercício aqui, será que hipertrofia mais mesmo? Já que eu não posso levar a ativação muscular, né, o que a gente conhece como ativação muscular, como referência, você não vai precisar se preocupar com isso. Essa inteligência já seleciona tudo para você. Então, a única coisa que você precisa fazer, tá, é baixar o aplicativo ou na Apple Store ou na Play Store. O link está aqui abaixo. Tá? Vou deixar o link aqui para vocês. É só clicar e você pode testar de forma gratuita. Veja bem, de forma gratuita você pode ter um treino. Você pode ir lá para a academia e começar a evoluir de fato seus resultados, a ter uma estrutura de exercícios bem selecionada, a ter uma organização de treino bem selecionada. Tudo isso inicialmente sem pagar nenhum real. Vai lá testar. Depois você me conta, pode voltar aqui e dizer nos comentários se gostou, qual foi a experiência, e a gente se vê no próximo vídeo.